Fala galera, Thiago na área para mais um vídeo aqui no canal. Como eu tenho esse compromisso de trazer para vocês sempre informação, conhecimento, reflexão, debate, hoje tem um convidado aqui mais do que especial, um profundo conhecedor da educação básica no estado de São Paulo. Ele que é professor da Rede Pública Municipal de Limeira, vice-presidente da POSP, ele é membro do Conselho Nacional de Entidades e membro da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação e do Fórum Estadual de Educação de São Paulo. Eu estou falando dele, Fábio Santos de Moraes, vice-presidente da POSP. Tudo bem, Fábio? Um prazer receber você para esse bate-papo aí. Tiago, é um prazer imenso estar aqui no seu canal para a gente debater educação, debater conjuntura, debater esse momento novo que nós vivemos. E eu fico muito feliz, porque você, além de um grande educador, um grande sindicalista, um grande guerreiro, que eu tenho a honra de estar nas mesmas frentes de batalha. Obrigado pelo convite e estou aqui à disposição total. Ô, Fábio, muito obrigado. Eu que agradeço a sua disposição, né, em meio a tantos compromissos aí, embora à distância, a gente ter esse contato, né, e poder falar com os professores, falar com os pais, os profissionais da educação nesse momento que é muito importante. E nós temos alguns assuntos que saltam aos olhos. Tem um que é o principal, que está na chamada desse vídeo, que eu acho que é importante a gente deixar para o final, porque é algo que a gente precisa debater com mais profundidade, né? E alguns outros pontos que são de importância também. Não são menos importantes, né? São importantes também. Eu gostaria de saber de você, Fábio, com relação ao ensino à distância. Esse modelo proposto pelo Estado de São Paulo, desde o início, a POSP se posicionou de forma contrária a esse formato que está sendo adotado. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso esse trabalho remoto, né, o que o Estado chamou de ensino à distância, Thiago, e a gente se posicionou de imediato, né, de que havia uma série de equívocos nele, e o principal deles é de princípio, porque ele é excludente. Nós vivemos numa sociedade excludente, de que a pandemia e agora o distanciamento, ele amplia essa exclusão que nós não podemos permitir. Quando a gente pensa na escola, tudo tem que ser universalizado. Então, para início de conversa é o seguinte: para nós, nada, absolutamente nada, substitui professor, aluno, escola. Professor, aluno, escola. Nós nunca vamos negar a tecnologia, mas como um meio, entendeu? O fim, porque o espaço da aprendizagem, o espaço das relações, o espaço do afeto, o espaço do encantamento é físico, é na escola. Obviamente, nós sabemos que nós estamos numa pandemia. A escola foi a primeira que suspendeu suas atividades, certo? E está correto. A POS cobrou no início. Tem que suspender as atividades. E a escola será a última a retornar. Deve ser a última a retornar. Então, nós temos um processo aí no meio que tem que ser muito cuidadoso e assim, está acontecendo muito equívocos, certo? E o Brasil, nós temos pelo menos a oportunidade, porque esta pandemia do coronavírus, do Covid, não começou no Brasil. Então nós podemos observar a China, como é que fez, nós tivemos condição de observar a Europa, como é que fez, nós tivemos condição de observar os Estados Unidos, quer dizer, nós tivemos modelos antes, certo? E claro que a gente, quando fala do mês da China, ou dos Estados Unidos, ou da Itália, não é a mesma realidade do Brasil, mas dá para eu tirar, conclusões, ver onde é que eles erraram. Então, porque assim, a pandemia não foi ao mesmo tempo para todos os países do mundo. Obviamente que, infelizmente, aliás, e lamentavelmente, hoje o Brasil é o centro da pandemia mundial, por falta de uma política nacional do presidente da República, da presidência da República e do governo federal, que tem mostrado uma total incompetência no gerenciamento dessa crise, tanto do ponto de vista da saúde, quanto do ponto de vista econômico, né? Mas voltando aqui para o estado de São Paulo, a escola teve suas aulas suspensas, foi correto suspendê-la. Aliás, se tem algo que foi correto em todo esse processo, foi a suspensão das aulas. Porque é a criança indo para a escola,
encontrando com mais 30 na sala de aula, voltando para casa, que colocaria essa curva do coronavírus numa posição estratosférica, absolutamente perigosa, sobretudo para o vovô, a vovó, a mãe, o pai, às vezes de mais idade, ou para as pessoas com comorbidades, ou para qualquer um. Porque nós vimos muitas pessoas que faleceram que não eram de grupo de risco, certo? Verdade. Então, suspensão foi fundamental, certo? Agora, sobre essa relação de ensino-aprendizagem da criança com a escola e com o professor, o Estado errou. Primeiro, no excesso de burocracia com relação aos professores. Gente, o professor está ficando neurótico com tanta coisa que estão falando para ele fazer, e avaliação, e planejamento, e mais planejamento, e a TPC, e manda matéria, volta matéria, entendeu, Tiago? Não é isso, gente. Não é isso. Por quê? Porque uma parcela significativa da rede não tem acesso. Não logaram, não entraram no projeto de EAD do Estado. Ou seja, uma parcela significativa sequer sabe o que está acontecendo. Dos que entraram no processo, não tem como dizer quantos estão conseguindo. Então, não adianta o Estado ou os municípios, dos 645 municípios do Estado de São Paulo, querer a forceps colocar 20 folhas para o aluno preencher por dia, porque isso não poderá ser contado aula prevista, dada a aprendizagem com sucesso. Claro que nós valorizamos, porque somos nós, professores, você sabe disso, Tiago, que estamos fazendo de tudo para manter essa relação professor-aluno. Todos os professores, gestores, os funcionários estão envolvidos nesse processo, né? Mas assim, nós já tínhamos problema com a educação brasileira antes do coronavírus. Antes do coronavírus. Eu vou abrir um parênteses aqui. Educação no estado mais rico do país, que é o estado de São Paulo, estar na condição que estava antes da pandemia não é incompetência. É projeto de um partido do PSDB que está há 30 anos no comando do estado e que não permite que a educação possa atingir outros níveis, certo? A dizer que uma professora, que é a grande maioria, trabalha 60 horas por semana. Você está brincando que o PSDB valoriza a educação, né? Então, assim, já tínhamos problemas, né? Com isso, os problemas aumentaram. Então, assim, o que fazer? Gente, e a nossa presidenta da POS, a professora Bebel, tem dito isso em vários espaços, e eu acho extremamente importante, e gosto muito dessa fala dela, que é, vamos aproveitar agora e vamos oferecer para esse estudante o que ele gosta de fazer. Entendeu? Leitura, os melhores livros. Ele gosta de matemática? Matemática, então, entendeu? Mas de uma forma mais prazerosa. Que eu consiga fazer com que ele faça aquilo com prazer. Entendeu? Dentro de uma limitação também. Então, o Estado não está fazendo isso. Ele tá oferecendo a grade normal para esse aluno, que como que vai aprender à distância com toda essa forma? Então, assim, poderia ter feito de outra forma, mais prazerosa, né? Eu sei de caso, fato, concreto, né? Que a mãe se desesperou tanto e o pai, porque o estudante estava ficando até deprimido por tanta atividade que ele não estava conseguindo fazer, que contratou um professor particular para ajudar. Não é esse o objetivo agora. Sim. Nós estamos no meio de uma pandemia mundial. O Brasil, hoje, esse mês agora, é triste. Né? Nós tivemos o mês de mais mortes da história do Brasil. Foram 123.857 óbitos. Então, assim, a vida tem que estar na frente. Não pode parar tudo, claro que não pode. A educação a gente tem que fazer o máximo e os professores fazem. Da mesma forma, Tiago,
como a professora fazia, e o professor fazia com todos os problemas. Quando o professor chega na sala, ele fecha a porta, ele olha para a sala de aula e ele faz o melhor. A professora faz o melhor. Ela esquece as dívidas, os problemas, as 64 aulas, outras 12 que falta, a pilha de provas, entendeu? Quando entra na sala de aula, ela olha para essa criançada, o professor olha para esses estudantes e fala: é por vocês, entendeu? Então, tem o nosso compromisso de educador, de professor, né, de pai, de irmão, de filho, de recuperar. E o que nós vamos fazer? A hora que passar essa pandemia, porque uma hora ela vai passar, todos os atores ligados à educação, todos, têm que sentar, estudantes, representando os pais, dos sindicatos, dos trabalhadores, do Estado, e vamos ver o que passou nesse período e buscar recuperar, mas recuperar não para dar um diploma no final do ano, recuperar para que o aluno tenha aprendizagem, recuperar para que aquilo tenha significado, para que ele aprenda. Ah, mas vai chegar dezembro e não deu tempo. O tempo escolar não é o tempo do mês do calendário. Se não acabou em dezembro, avança para janeiro. Se não acabou em janeiro, avança para fevereiro. Se não acabou em fevereiro, avança para março. Educação é processo, né? Então, ainda dá tempo de corrigir, né? A nossa presidenta, que também é deputada, tem feito uma pressão bastante grande, o professor Bebel, na Secretaria da Educação, para que a gente possa ajudar, porque o objetivo do sindicato é representar os professores e colaborar para que a gente tenha a melhor saída, olhando para o que é principal, para os nossos estudantes, para a aprendizagem, para os nossos professores, para as nossas escolas, para os pais, para a nossa comunidade escolar. E eu termino esse tópico dizendo o seguinte: do jeito que eu comecei, Thiago, nada, absolutamente nada, substitui o aluno e a relação dele com o professor dentro da escola. É verdade, Fábio. E essa suspensão das aulas, né, a gente sabe que foi, você falou muito bem, foi algo extremamente necessário. Ela trouxe um problema muito grande, que é com relação aos professores eventuais, né? Que o Estado ele se nega a reconhecer a importância desses professores também. Eu sei que a POSP tem tomado algumas medidas com relação a isso, né? Acho que seria legal também a gente falar sobre isso, a pressão que está sendo feita, para que o Estado reconheça a importância desses profissionais também, que também são professores, né? Isso, Tiago. Primeiro, fazer o registro de que no Estado de São Paulo a forma de contratação do professor, de uma grande parcela, ela é extremamente dura, porque todo professor deveria ter a oportunidade de entrar no Estado pelo concurso público. Mas a gente sabe que o Estado não faz concurso para preencher todas as vagas. E aí cria diversas categorias de professores. Então tem o professor efetivo, tem o professor estável da Constituição de 88, tem um professor seletista ainda na rede, tem os professores categoria F, tem o professor categoria O, tem o professor categoria S, tem o professor categoria V. Veja que complexo, Tiago. Para quem não é da educação, nem entende o que nós estamos falando. Primeiro dizer o seguinte: para nós só tem professor. Se há essa divisão, ela há por conta do Estado, que não fez concurso suficiente para todos os cargos que nós temos à disposição. E que poderia ter feito o cargo, por exemplo, professor substituto. Se nós tivéssemos professor substituto efetivo, com todos os direitos, com contratação decente, a gente agora não estaria debatendo isso. Então é verdade. Quando a pandemia começou, o Brasil, desgovernado da forma que está, né, gente? Porque, vamos falar a verdade, o povo brasileiro sofre, mas nessa pandemia está triplicando o sofrimento. Meu Deus, o governo fez um projeto de R$200 por brasileiro. R$200. Um governo que está gastando milhões no cartão corporativo, o governo que mais gasta no cartão corporativo da história do país, o Bolsonaro. 200, que aí no Congresso Nacional,
graças à atuação, né, de diversos partidos, de partidos que têm compromisso com a classe trabalhadora, certo? Que conseguiram transformar isso para R$ 600. Em países da Europa, foram 1.000 euros, entendeu? Mais de R$ 5.000, R$ 600. Aí, de uma forma de humilhando o povo brasileiro, porque esses R$ 600, eu sei de gente que entrou naquele caixa fácil pelo menos 100 vezes para conseguir ver lá, estava em análise, em análise, em análise, em análise. Depois, a pessoa não conseguia mais o acesso, caía, quando passava de uma etapa para outra. Uma humilhação do povo brasileiro, não é feito pelo governo federal. E no caso do professor, pior, que o professor, por ter tido um vínculo, nem isso ele pode, né? A BOS está trabalhando. Nessa semana, a Bebel cobrou, disse na reunião da diretoria publicamente, né, mais uma vez a Secretaria de Educação, para que a Secretaria resolva de uma vez por todas, é o mínimo para os professores. Então, assim, já é errado ter esse monte de classificação. Agora, tratar o professor dessa forma é desrespeitoso. Não tem nenhum projeto, nenhum. E olha que a pandemia já está há meses. Há meses. A BUESP fez uma campanha de doação de cesta básica nas suas 94 subsedes. Levantou centenas, provavelmente milhares de cesta básica para esses professores. Isso é uma responsabilidade do Estado. O Estado falha. Nós estamos, Tiago, no Estado mais rico da nação brasileira. Um professor não tem acesso a nada, nem um centavo. Gente, quanta falta de respeito. A política tem que servir a vida. A política tem que servir ao ser humano. O ser humano serve a política. Aqui é o cachorro, o rabo que abana o cachorro. Então, assim, uma falta de respeito total. Nós vamos continuar cobrando no nosso sindicato. O mandato da Bebel já se comprometeu com isso, porque ela tem esse comprometimento, certo? De pressionar a secretaria, porque esse tem que ser um projeto, inclusive do governador, porque ele gera despesa. Se não, com certeza, a Bebel já teria apresentado. Sim. Então, que assim, sensibilize o secretário, né? Os secretários, o governo, porque assim, são seres humanos, gente, que está passando fome, está passando necessidade, país duro com o seu povo, né? Então, nós vamos continuar fazendo pressão, Tiago, para que isso seja solucionado, para que esses professores que não estavam com vínculo no dia do afastamento possam ter, né, um mínimo que um país como o Brasil, que está entre as 10 maiores potências econômicas do globo, ou o estado mais rico desse país, que está entre as 10 maiores potências do globo, não pode fazer isso com a sua população. Não vamos cair nessa história. O Brasil é pobre. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo. O que não tem competência de seus governantes. Meu querido Tiago. Fábio, só fazendo um adendo a isso que você falou, acho que é importante o pessoal saber, você mencionou, né, que a Bebel, deputada, ela não pode apresentar um projeto que gere despesa, quer dizer, ela até pode apresentar, assim como alguns deputados fazem, né, mas isso é vender fumaça, né, porque esses projetos que geram despesa têm aquele chamado vício de iniciativa, né, é um projeto de lei que só pode ser apresentado pelo governador. Então não adianta o deputado apresentar um projeto de lei que gere esse tipo de despesa, porque, embora seja aprovado, ele vai ser rejeitado porque ele não tem, o governador não vai sancionar esse projeto porque tem vício de iniciativa. Né? Isso chama enganação. Quando o deputado faz esse tipo de projeto, que sabe que não vai servir para absolutamente nada, não vai resolver a vida de ninguém e depois espalha sem enganação, né? Isso é marcar posição. Nós queremos resolver a vida do professor e vamos continuar pressionando a secretaria, vai continuar pressionando a liderança do governo, governador, seja quem for, porque o professor merece. Exatamente. Fábio, tem mais 2 pontos que acho que são bem pertinentes, né? O tema do vídeo e mais um ponto que é importante a gente falar, que recentemente foi aprovada a reforma da Previdência aqui no estado de São Paulo, em que pese toda a mobilização que os professores e os servidores fizeram,
aquela batalha campal promovida pelo governo do estado lá na Assembleia Legislativa, né, que saiu muita gente ferida, embora fosse um movimento pacífico, mas que estava cobrando seu direito a uma aposentadoria decente, e completa-se os 90 dias de que esse projeto foi aprovado, e a partir desse mês haverá um aumento da alíquota de contribuição, e o governador, se aproveitando também disso que vai entrar em vigor, ele lança a mão de um decreto aí que vai cobrar a previdência dos aposentados também. Você pode falar um pouco sobre isso? Tiago, com tristeza, né? Porque, assim, o Estado de São Paulo, ele aprovou uma reforma absurda, que já adianto aqui, né, está judicializado, porque né, tanto a PUES quanto o mandato da professora Bebel judicializaram outros deputados, porque o Estado, o método, o conteúdo é terrível, mas o método foi extremamente ditatorial, né? O governador passou por cima da Assembleia Legislativa. Se os deputados, ou parte da majoritária dos deputados, honrassem o voto do povo de São Paulo, honrassem o poder legislativo, não teriam aceitado. Não teriam aceitado, a começar pelo método. Porque todo projeto que entra na Assembleia Legislativa, né, ele passa por uma série de trâmites, por uma série de comissões, relatorias, e vai para o plenário para ser aprovado. Mas dá oportunidade para o poder legislativo, porque no Brasil nós temos 3 poderes livres e harmônicos e que têm a mesma importância para o povo brasileiro, né? Então, assim, o poder legislativo, através e graças à sua maioria, se curvou à vontade do governador. Uma vergonha. Eles colocaram um relator especial, o relator especial não leu as emendas dos deputados da casa. Isso é falta de lealdade ao voto, aonde esse deputado sentou, não honra a cadeira, certo? Porque ele apodrece o poder que ele representa. Então, assim, é algo lamentável, triste. O governador tratorando, ele gostaria de ter aprovado isso muito rápido, mas graças à luta que nós tivemos todos os dias naquela Assembleia Legislativa, naquele plenário Juscelino Kubitschek, pelos corredores, nos gabinetes dos deputados, no outro dia de novo, nos plenários, nos corredores, nos gabinetes, na entrada de carro, parando o deputado, indo na casa do deputado, indo na casa da mãe do deputado, indo na casa da tia do deputado. Não foi fácil para eles, certo? Tanto que, para votar, eles tiveram que colocar o presidente para votar a reforma da Previdência, porque com tudo que fizeram, não conseguiram a maioria que queriam aprovar a reforma da Previdência. O dia da aprovação foi um dos dias mais tristes da Assembleia Legislativa. Cauê Macris, presidente, mais uma vez envergonhou aquela casa, colocando a tropa de choque contra os professores e o funcionário público do Estado de São Paulo. A tropa de choque atirando em professores aposentados de cabeça branca. Eu não sei como é que um soldado, por mais que se fale em disciplina, que estava sendo prejudicado com a reforma, puxa o gatilho contra um professor. Então, é claro que eu não estou com a ordem, a culpa é do governador. Mas, assim, foi muita truculência, foi muita bomba, foi muito tiro, foi muita coisa quebrada. Não é? Então, assim, votou, não foi democrático. O debate não foi democrático. Não ganhou o debate da reforma da Previdência. Conseguiu votos de forma espúria. E, para isso, constrangeu o poder legislativo e bateu no funcionalismo público. Uma vergonha. Tropa de choque cercou o nosso caminhão da PUESP por todos os lados. Toda a tropa de choque de São Paulo estava operando nessa ação da reforma da Previdência. Então, assim, truculência, governador truculento, né? A Assembleia Legislativa, através do seu presidente, truculento. Sorte que nós temos deputados lá, como a Bebel e outros deputados do PT, do PSOL, do PCdoB, e de outros partidos que estavam contra a reforma da Previdência, que se preocuparam, porque
né, eles quase mataram as pessoas lá dentro. Foi uma atrocidade. Enfim, lamentavelmente fizeram essa aprovação, que mais uma vez eu lembro, está sob júdice, certo? Porque nós não concordamos com ela no método, não concordamos com ela no conteúdo, certo? Mas, valendo-se disso, no meio de uma pandemia, onde parte significativa da classe trabalhadora está desempregada pela incompetência do governo, porque não apresentou um plano rápido para ajudar as pessoas e também não apresentou para os pequenos e médios empresários do país. Para as empresas. Apresentou para quem, Thiago? Para o banco. Para o banco foi rapidinho. Para os banqueiros foi na casa do trilhão. Mas isso saiu muito rápido. Mas assim, o setor produtivo pequeno, né, o pequeno comerciante, o dono da lojinha, da padaria, esse não teve ajuda nenhuma. Ele vai no banco lá até agora, é juro, 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 que é outra coisa criminosa no Brasil. Então assim, no meio de uma pandemia, de desemprego, da pessoa, do pequeno proprietário que está fechado na sua casa, preocupado com a demanda das contas que estão chegando e ele não tem como suprir, o governo do estado de São Paulo, né, agora soltou um decreto para taxar em 14% os aposentados. E o governador sabe que se tem déficit do SPPREV, a culpa é dele. A culpa é do PSDB que está há 30 anos. Porque quando era o IPESP, o professor mais antigo, o funcionário público mais antigo, vai se lembrar disso, o IPESP tinha muito dinheiro no começo, porque tinha muito trabalhador e pouco aposentado. O governo se apropriou de bilhões do IPESP. Agora não devolve o dinheiro, óbvio que vai ter déficit. Óbvio. A população está envelhecendo, né? E o governo não coloca o dinheiro de volta. E agora coloca nas costas de quem? Do aposentado. Muito ruim, né? Então nós também estamos judicializando, estamos fazendo campanha virtual contra esse processo. Ele está errado em gênero, número e grau. Agora, Thiago, só registro aqui para encerrar esse assunto. Da falta de humanidade, entendeu? De um governante que no meio de uma pandemia, de que as pessoas estão passando necessidade, que os sindicatos, as igrejas, né, cantores, estão fazendo atividades para arrecadar comida, taxe o aposentado em 14%. Isso é falta de humanidade, né? Nós vamos lutar em todas as frentes contra esse processo e contra essa reforma que, mesmo que aprovada, para nós ela é ilegal, imoral e inconstitucional. É isso aí, Fábio. Como sempre, né? A POSP nunca se furtou, né? A gente, algumas conversas, né, sempre mostrou como uma grande barreira aí aos projetos de destruição que são colocados aí pelo governo do estado ao longo dos anos, né? E aí o último ponto desse nosso bate-papo, que eu acho que é o que está mais vivo agora na cabeça das pessoas, é a proposta aí do governo do estado de retorno às aulas presenciais a partir do dia 8 de setembro. Tiago, você sabe que hoje eu estava... Porque toda escola tem um grupo de WhatsApp, né? Aliás, toda escola tem 2 grupos de WhatsApp. Tem o oficial e tem o paralelo, que é mais engraçado. Sempre melhor, ali pode pôr bom dia, pode pôr piada, pode fazer crítica também. Né? Brincadeira, essa parte, claro. Né? Os grupos são importantes para que as pessoas possam comunicar. E o vice-diretor da escola que eu trabalho, que chama Escola Estadual Castelo Branco, aqui na cidade de Limeira, onde eu tenho a honra e o orgulho de ser professor de história, ter o meu cargo lá, ele estava... Porque a professora colocou assim, mas marcou o retorno agora para setembro, né? E aí ele disse o seguinte, mas marcou porque provavelmente havia uma pressão da rede privada para voltar. Então, o governador... Por que o comércio voltou? Porque havia pressão dos empresários, certo? Porque se separar o Estado e tal, tem que ter uma coisa com inteligência, mas vamos combinar, né? Volta no pico. Tá errado, né? Aliás, é que eu não estou com o jornal aqui hoje de Limeira. Em Limeira, a capa do jornal
comércio fecha novamente. Igrejas continuam abertas. Eu acho uma incoerência. Acho que tem que fechar a escola, o comércio e as igrejas. No caso aqui de Limeira, que a curva está, como na maioria do estado de São Paulo, o interior está subindo muito, a curva está em ascensão gravíssima, certo? Então, agora, por quê? Porque abriram na hora errada, entendeu? Abriram na hora errada. Então, gente, é importante também, quando abre nas regiões que estão aberto o comércio, mesmo que com horário limitado, é importante que as pessoas fiquem em casa, certo? Vai na rua quem tem necessidade extrema. Não é porque o comércio está aberto que o vírus não está circulando. Não pode sair, certo? Não pode. Então, e a gente sabe que quando fecha, é um sacrifício imenso para os empresários, pequenos, médios principalmente. Então, quanto mais tem indisciplina, mais tem sofrimento na economia. Então, hoje, aliás, o governador anunciou o retorno. Veja bem, ele não anunciou o retorno. Inclusive, ele estava conversando isso com o conselheiro hoje. Aqui saiu assim, escolas retornam dia 8 de setembro. Não. Poderão retornar se cumprirem uma série de diretrizes, certo? Então, assim, não há uma data para retorno, né? Há um indicativo de uma data que você, cumprindo todas as diretrizes, poderá retornar gradativamente. Então, se continuar do jeito que está, se o governo continuar a errar na estratégia, né, errar na sua tática de combate ao vírus, ceder na hora errada para pastores ou para empresários, colocar a vida em segundo plano e a economia em primeiro plano, não vai voltar em setembro, certo? Não voltará, porque para voltar tem que ter segurança. Nesta hora, hoje, nós não estamos aqui, eu e você, Tiago e todo mundo, nós não estaremos discutindo o retorno. Neste momento, nós estamos discutindo o isolamento social. Por quê? Porque há uma pandemia mundial, não existe remédio, porque as pessoas que são internadas estão usando remédios para outras enfermidades que ajudam, não existe remédio para o coronavírus, certo? Não existe vacina para o coronavírus. E a única coisa que está provada da China, passando pela Europa, pela América do Norte e agora na América do Sul, é o isolamento social. O Brasil se transformou no centro da pandemia mundial. O Paraguai está proibindo brasileiros de entrar. E logo o mundo poderá fechar suas fronteiras para o Brasil, pela irresponsabilidade do nosso governo. Então, a escola deve ser a primeira a parar, porque é a criança saindo de casa, indo para a escola e voltando, é que esse vírus vai se alastrar com uma rapidez muito grande. Nós já perdemos mais de 50 mil brasileiros e brasileiras. E 50 mil, Tiago, 50 mil, nós estamos falando e a gente sabe que é subfaturado. Estão morrendo milhares de pessoas com dificuldades respiratórias, sem testes. O ano retrasado, morreram 50 mil pessoas por questões respiratórias. Este ano, já morreram 50 mil pessoas até abril. E isso eu não estou falando de Covid. De Covid são mais de 50 mil com testes. Sim. Esse mês, 24 mil brasileiros e brasileiras. E eu estou frisando esses números, Tiago, porque infelizmente tem gente que não está acreditando. Minha mãe, outro dia, Dona Laide, me disse, indignada, que a mulher, amiga dela lá no grupo, disse: esses números aí são coisas da Globo, para derrubar o Bolsonaro. Ela falou: Jesus Cristo, criatura, as pessoas estão morrendo dentro daqueles caixões, tem gente. Então,
nós temos que nos preocupar com isso. E o retorno das aulas tem muito a ver, Tiago, com essa preocupação. Enquanto não tiver condições, nós não vamos retornar. Mesmo que o governador diga, vai retornar amanhã, nós não vamos colocar o povo de São Paulo em risco de vida, aliás, risco de morte. Que a criança ela pode também falecer, mas ela vai trazer para casa e vai ser a portadora, né, do vírus para matar alguém dentro da sua casa. Isso não pode. Né? Isso já não é mais fatalidade, isso é assassinato. Então, para as escolas voltarem, tem que abaixar a curva, tem que controlar a pandemia, porque senão não tem condições. Abaixou a curva, controlou a pandemia, aí tem que ter muito protocolo de segurança, certo? Eu estava vendo outro dia uma imagem que para as pessoas entrarem no shopping, que aliás não deveriam nem estar indo, né? A não ser que necessidade, Sim. tem uma pessoa que mede a temperatura, né? E eu fico pensando o seguinte, gente, as escolas estão sem pessoas para varrer os corredores. Então nós estamos falando de uma rede que infelizmente é precarizada. Que o que tem de rico nessa escola, fantástico, extraordinário, maravilhoso, é o povo que está lá. Os nossos alunos e os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Mas a estrutura da Escola de São Paulo deve muito. Né? Deve muito. Deve muito em número de funcionários. Né? Então, assim, tem que ter vigília, vigilante, tem que ter o porteiro, tem que ter a pessoa que vai medir a temperatura, tem que ter um número de funcionários por aluno. Porque, assim, porque você faz a marcação no chão, crianças, você acha que vão ficar nessas marcações? Mamãe, papai que está nos ouvindo agora, claro que não vai. Tem que ter gente para cada grupinho de crianças, sobretudo. Entendeu? Coisa que nós sabemos. Então, assim, para voltar, precisará de muito protocolo, de investimento, de espaços arejados. Espaços arejados. Tem escolas que nós sabemos que não tem condição absolutamente nenhuma. Certo? Então, vamos voltar? Claro que vamos. Uma hora nós vamos voltar. Aliás, uma hora eu espero que nós voltemos todos à vida normal. Certo? Mas enquanto tiver pandemia, o Brasil... Olha só, a guerra do Vietnã, que é um trauma, matou 58 mil pessoas. 58 mil pessoas. Nós estamos chegando na quantidade de pessoas que morreram na guerra do Vietnã. Em poucos meses. Em poucos meses. A dengue, Tiago, em 2017, matou 900 pessoas. Nós, hoje no Brasil, nós estamos morrendo mais de 900 pessoas no dia. Então, não só a escola, todos os setores. Claro que tem que cuidar da economia, mas não é economia vida. Vida do povo brasileiro. O Brasil tem reservas internacionais, certo? O Brasil pode produzir dinheiro, o Brasil pode ajudar o seu povo, porque quando você produz dinheiro com uma economia estagnada, você não gera inflação, certo? Tem muitas formas de ajudar as pessoas para elas ficarem em casa, até o momento, né, de que a gente consiga achatar de vez. Já temos países no mundo que o vírus não circula mais, certo? E nós somos o centro da pandemia. Então, assim, vamos aprender. Hoje, eu acho que era mais interessante os governos não irem preocupados em dar resposta para a iniciativa privada, porque essa ida do Dória tem muito a ver com isso. A iniciativa privada, os grandes grupos financeiros estão com medo de perder os estudantes, porque o pai não vai ficar pagando para ficar em casa para ele ficar fazendo atividade com o filho, certo? Então, assim, essa gente está pressionando o governo, não pode ceder, porque às vezes a gente tem que proteger as pessoas das pessoas, das próprias pessoas.
certo? E o governo cedeu para empresário, abriu o comércio, porque eu falei aqui um dia, aí deve ter acontecido, aqui em Limeira ocorreu também. Teve carreata para abrir o comércio, certo? Caminhonete cabine dupla, teve, né, os carrões pretos com os vidros fechados, os carros esportivos, né? Que não é nenhum pecado, cada um pode ter o que quiser. Só que o primeiro dia que abriu, a população se espremeu nos ônibus, porque não foi naqueles carros, daquelas carreatas que essas pessoas foram trabalhar. Foram nos ônibus espremidos, pegando vírus. E o que ocorreu? 15 dias depois, a capa do jornal é fecha o comércio, certo? Porque foi uma atitude irresponsável no momento errado, que foi abrir o comércio no momento do pico. Foi uma estratégia equivocadíssima. Como seria abrir as escolas? Quando chegar lá em setembro, nós vamos analisar, Tiago. Se não tiver, nós não vamos deixar. Como eu tenho certeza absoluta que a mãe e que o pai que ama o seu filho vai colocar o seu filho no ônibus lotado, porque é assim que acontece com o pobre da periferia, que é onde mais está morrendo gente, aliás, não só pelo Covid, que quem mais morre é o pobre da periferia, certo? Então, assim, é essa população que vai pegar o ônibus espremido para chegar na escola, para depois levar o vírus para casa, para o vírus chegar numa comunidade que tem um posto de saúde. Não compactuaremos com isso. Daqui a setembro, nós vamos avaliando, vamos trabalhando junto, vamos fazer todo o esforço possível, vamos lutar para que brasileiros não morram mais, que vidas não sejam mais perdidas, né, num processo de que o dinheiro seja mais importante do que a vida do povo brasileiro. Até porque a economia se recupera, né? Claro. As vidas não. A economia é um ciclo. Ela já teve várias crises, né? E voltou o ciclo de novo. Agora tem uma coisa importante, viu, Thiago? Nesse ciclo da economia, ele vai e volta, mas o rico que é rico continua rico aqui e continua rico aqui. E nós, pobres, a economia vai e volta. Né? Um dia, uma pessoa disse para mim o seguinte, olha, mas o PIB caiu. Eu disse o seguinte, mas quando o PIB subiu, você ganhou o quê? Nós, pobres. Quando o PIB estava, você ganhou o quê? Tirando os governos democráticos do Lula e da Dilma, que teve um monte de ações para o nosso povo brasileiro, certo? Que deu acesso à universidade. Tem gente que não gosta de ouvir isso. Mas assim, o preto, o pobre, entendeu? Entrou na universidade a partir desse momento. Nós voamos de avião pela primeira vez a partir desse momento, né? Então assim, o ciclo vai e o ciclo vem. Mas dificilmente nós estamos inseridos nele. E nós estamos vivendo um momento que nós não estamos inseridos nas políticas públicas e tem que tirar tem que brigar para conseguir o mínimo para esse povo maravilhoso, desse país maravilhoso, que não usarei esse, né, termo para os seus governantes, ou para a maioria deles. Tá certo, Fábio. Olha, bate-papo aí, muito bom, muito esclarecedor. Agradeço mais uma vez a sua disposição, estarmos juntos aí, mesmo que à distância. Deixar registrado aqui minha admiração pelo trabalho que você desempenha, pela pessoa que você é. E só tenho a agradecer, falar para o pessoal aí que fica em casa, não é porque o comércio abriu que nós temos que sair feito doidos para a rua. Nossa vida vale muito mais que isso. Eu tenho uma filha de 2 anos e meio que ela sempre fala, papai, fala para as pessoas não ir para a rua, porque tem coronavírus. Eu quero sair, eu quero passear, e as pessoas não saram. Então, quando as pessoas sarar, eu quero sair, eu quero ir para a praia. Então, isso me deixa muito feliz de ver que ela, com 2 anos e meio, está mais consciente do que muitos adultos por aí que acham que tem que viver só agora e esquece e a gente tem uma vida inteira pela frente. Obrigado mais uma vez. Tiago, eu que agradeço a oportunidade. Quero dizer que, né, é totalmente recíproca a admiração. Você é uma grande liderança que eu respeito muito, tenho um carinho, né, muito grande por você, por todo o pessoal, né, da nossa querida Leste
Penha, pelos professores aí da capital, da Grande São Paulo, pelos professores do interior, do litoral, pela nossa comunidade escolar, e que logo a gente passe por tudo isso e que volte, Tiago, melhor, né? Porque que o capitalismo volte com menos sangue em cima das pessoas, né? Porque a roda também estava de uma forma que deu uma parada, né? Infelizmente com uma pandemia. Que a gente volte melhor como seres humanos, né? Que os empresários entendam muitas coisas também nessa crise e que a gente vai continuar nossa luta por uma escola pública, laica, gratuita, maravilhosa, especial para os milhões de estudantes do estado de São Paulo e do Brasil. Obrigado, Fábio. Obrigado a você que acompanhou aí até o final. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, isso ajuda muito a gente a promover essas reflexões. E, mais uma vez, fica aqui que a missão desse canal é trazer a reflexão, trazer o debate e oportunizar as pessoas a refletirem. E eu espero que vocês reflitam aí sobre tudo que vocês ouviram. Até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau. Tchau, gente.